Aleluia, louvemos ao Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento, pelo seminarista Denilson. Ele já esteve pregando aqui neste primeiro semestre, será a sua segunda vez que estará nos trazendo a palavra. Depois desta, nós não vamos mais estar precisando apresentar. Eu sei que ele é muito conhecido de toda a igreja, nós temos pessoas nos visitando também nesta noite. E o nosso irmão, o seminarista Denilson, está fazendo o segundo ano do curso do Seminário Presbiteriano e nós precisamos apoiá-lo em oração, em palavras, no apoio também material, em todos os aspectos, espiritual, de caminharmos juntos com a sua vida, a sua pessoa e o ministério para o qual o Senhor tenha chamado, que Deus possa, a cada passo, a cada dia, confirmar. Que nós possamos ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração para as nossas vidas nesta noite. Ele fará a leitura da palavra de Deus, depois vai orar por nós, por nossas crianças, e então depois as crianças estarão saindo, e ele estará então nos trazendo a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Graças a Deus, igreja. Queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 7. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queria convidar as professoras e as crianças a virem aqui à frente, a gente orar por elas, para que Deus também esteja abençoando esse momento que eles vão ter lá atrás. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais um domingo que a gente pode estar aqui reunido, Deus, como igreja, para te cultuar, para te louvar, Deus, para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor também possa estar cuidando desses pequeninos, Pai. Que nenhum deles venha se afastar dos teus caminhos, mas que eles possam crescer em estatura, Deus, em conhecimento e aprender mais de Ti a cada dia, Pai. Cuida também desse momento onde a Tua palavra vai estar sendo pregada aqui, Pai. Que apesar de mim, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, Pai, a pureza da Tua palavra não seja comprometida, mas que o Teu poder, Deus, transforme cada coração aqui, a começar de mim. Que nós creiamos em Ti e venhamos a sair diferente da forma que entramos aqui, colocando em Ti a nossa esperança, Deus, para todas as circunstâncias de nossas vidas. Que nosso consolo, nosso conforto esteja sempre no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse momento, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre.
Queria pedir para a igreja sentar, que eu esqueci de avisar isso, mas voltando para a mensagem, essa canção foi composta pelo grupo J Quest no ano 2000, e o compositor dessa música, certamente ele aguardava e ele tinha anseio por dias melhores, seja ele individualmente ou ele como sociedade. Mas não só ele, nós também, hoje, aguardamos dias melhores. Sejam dias melhores em que não vamos mais ver notícias sobre racismo ou violência contra as mulheres na TV, ou dias melhores onde a gente não vai ver tanta notícia sobre corrupção. Mas, de forma mais individual, também a gente pode aguardar por dias melhores em relação à nossa família, à nossa saúde, à situação financeira também. Mas a grande questão não é o que estamos aguardando nesses dias melhores, mas onde nós colocamos a nossa confiança e esperança em obter, em vivenciar esses dias melhores. Antes de tudo, é importante a gente pontuar algumas coisas aqui sobre o texto que a gente vai meditar nessa noite. Como se trata de uma profecia, aqui quando Isaías está falando para o povo, é um momento onde as coisas ainda vão acontecer na vida deles, mas Isaías está exortando, dizendo, olha, o Senhor está me revelando isso aqui, e isso aqui certamente acontecerá na vida de vocês. Então, para eles era um evento no futuro, mas para nós hoje é um evento no passado. Tudo isso aqui já foi promessa cumprida na vida do povo de Deus. O ministério público do profeta Isaías, ele aconteceu durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, entre 792 a.C. a 686 a.C. Nesse contexto, Israel não era mais um povo unificado. Eles tinham sido divididos por causa de Roboão, filho de Salomão. E as 12 tribos se dividiram no reino de Israel ao norte, que se situava na região de Siquém e Samaria, as 10 tribos que foram com Jeroboão, e o reino de Judá ao sul, que ficava na região de Jerusalém, com 2 tribos que ficaram com Roboão. E neste livro, o profeta Isaías profere palavras de julgamento da parte de Deus contra Israel, contra esse reino do norte, e contra Judá, que era o reino do sul, após essa divisão. Então, Isaías está falando em relação ao pecado manifesto e prolongado dos israelitas. Isaías profetiza que o Senhor usará os assírios para subjugar o povo de Israel, o reino do norte, e também usará os babilônios para subjugar o povo, o reino do sul, que estava em Jerusalém. E esses 2 povos iam levar o povo de Deus cativo, mas não simplesmente pela força do braço deles, mas Deus iria usar esse povo para ensinar ao povo de Israel. Mas além de proferir essas palavras de julgamento da parte de Deus em relação ao pecado do povo de Israel, Isaías ele está incentivando nesse livro o povo a ser fiel. Ele está incentivando o povo a se arrepender de seus pecados e confiar que o Senhor os livraria também do cativeiro e que somente os arrependidos poderiam vivenciar das bênçãos desse livramento. Contudo, essa passagem que a gente acabou de ler e a gente vai meditar nessa noite, ela está apontando para uma restauração muito maior do que a simples libertação de um cativeiro. Ele não está falando simplesmente de um cativeiro físico, mas apontando para a libertação de um cativeiro espiritual. Então, o tema que nós vamos meditar nessa noite é Cristo é a nossa esperança. E, em primeiro lugar, vamos ver que Cristo é a nossa esperança, porque Ele é maior do que as trevas. Vamos ver novamente o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o Senhor pesaria a mão sobre o seu povo por causa dos pecados. Então, por isso que aqui no comecinho, a terra está aflita, a terra está obscura. E para a gente entender o porquê disso aqui, vamos abrir em 2 Reis, capítulo 15, dos versículos 27 a 29. Segunda Reis, capítulo 15, versículo 27 ao 29, que diz o seguinte: No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel, em Samaria, 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor.
não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Belbete-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria. Então, Peca aqui, rei de Israel, ele fez o que era mal perante o Senhor. E todo o contexto, quando a gente lê as histórias dos reis de Israel, a gente tem meio que uma biografia. Fulano de tal fez o que era bom perante o Senhor, mas esse aqui fez o que era mal perante o Senhor. E isso vai só apontando que lá na frente viria um rei, que ele não iria fazer o que era mal perante o Senhor, ele seria íntegro. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando aqui no livro trata do pecado de Jeroboão, ele está falando da idolatria e da desobediência. Então, o rei fez o que era mal perante o Senhor porque ele não exortou o povo a abandonar esses pecados e continuaram fazendo aquilo conforme Jeroboão tinha feito anteriormente. Mas nessa passagem, a terra está aflita e obscura, e essas duas tribos que ficavam na região da Galileia são as primeiras tribos de Israel a serem levadas para o cativeiro assírio em 732 a.C. Então, essa passagem ela é o cumprimento da profecia que Isaías tem falado no capítulo anterior, no capítulo 8, falando da invasão dos assírios, que Deus está usando esse povo para dar uma lição, para que esse povo se arrependa dos seus pecados e de sua vida errante, distante do Senhor. Então, esse é o motivo da terra estar obscura e a terra estar aflita. O povo estava no lugar diferente do lugar que Deus tinha separado para eles. Eles estavam cativos numa terra estranha, por isso que eles estavam obscuros, aflitos. Mas não para só aí, porque no versículo 1 continua dizendo que ele tornará glorioso o caminho do mar. Não continuará ainda aquela terra na obscuridade. E para a gente entender isso também, a gente vai abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 15. Aquela terra que estava obscura, que estava aflita, que Deus tornou desprezível nos primeiros tempos, ele também tornaria glorioso. E o que foi que tornou aquele lugar glorioso? É isso que a gente vai ver agora. Mateus 4, do 12 ao 15, que diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que tornou aquele lugar que por ora era aflito e obscuro, o que tornou aquele lugar glorioso foi o ministério de Cristo. Foi Cristo vindo naquele lugar onde o povo tinha sido levado cativo para a Síria e iniciando o seu ministério. O povo que andava em trevas viu essa grande luz, porque Isaías estava apontando para a inauguração do reino dos céus. A grande luz era o ministério de Cristo, cuja mensagem era: arrependei-vos, abandonem seus pecados, se rendam ao Senhor. O Messias prometido, o Deus encarnado, a promessa de Gênesis 3,15, o descendente da mulher, ele estava ali. Ele iria tornar glorioso aquele lugar com o seu ministério. Cristo traria esperança para os corações que estavam em trevas. Não, aquele povo já tinha, o cativeiro já tinha terminado. Os babilônios, eles invadiram a Síria e o povo foi disperso, porque Isaías aqui está apontando, não, como eu falei no início, simplesmente para um livramento do cativeiro, mas um cativeiro espiritual. E essa era a grande luz. Isso foi a grande luz que aquele povo viu, e a grande luz que nós podemos ver hoje é Cristo. Imagine comigo, quando falta energia e o quarto está escuro, a casa toda fica escura, e eu peguei a transição da tecnologia da vela para lanterna e lâmpada de emergência, mas o lugar está todo escuro. E quando falta energia, não tem uma provisão natural daquilo ali. E quando uma vela é acesa no lugar, uma lâmpada é acendida, todo lugar é iluminado novamente. Então, é essa luz de Cristo
É essa luz que, em meio à escuridão, nós podemos ver a esperança. Nós podemos ter esperança e podemos enxergar novamente. Porque muitas vezes podemos estar aflitos e obscuros com nossos problemas, com nossas dificuldades. Mas lembremos sempre que Cristo é maior do que as trevas. Cristo é maior do que qualquer treva, porque Ele venceu a maior de todas as lutas, a maior de todas as nossas batalhas, que foi a batalha contra o pecado. Mas assim como a vela ilumina um lugar escuro, Cristo ilumina os nossos corações. Ele é essa luz que resplandece nas trevas. E vendo essa primeira parte do texto, de forma prática, como a gente pode aplicar isso em nossas vidas? Nós precisamos reconhecer que só Cristo prevalece as trevas desse mundo caído. Não há situação complicada que você possa imaginar, porque Ele é a luz e nós precisamos fitar nossos olhos diante das dificuldades. Não é a força do meu braço, a força do seu braço, mas somente Cristo. Ele é quem pode dissipar as trevas das nossas vidas. Nós temos problemas também, temos batalhas, aflições aqui e agora, mas nosso anseio maior não tem que ser simplesmente para que nossos problemas aqui na terra sejam resolvidos, porque nosso anseio maior tem que estar no retorno de Cristo, onde não haverá mais pranto, angústia ou dor. Não estou dizendo que é errado nós procurarmos soluções para resolver os nossos problemas aqui, mas quando alguma coisa desse tipo acontecer, a gente precisa lembrar que a maior de todas as batalhas, Cristo já venceu por nós. Portanto, a gente precisa confiar no triunfo da cruz de Cristo. A morte não o segurou, como bem lemos nas passagens no início da liturgia. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é o que João nos diz no primeiro capítulo, do versículo 4 ao versículo 5. Então, de forma prática para a gente guardar, diante de qualquer problema, confie no Senhor. Confie na luz de Cristo, que prevaleceu sobre um cativeiro e prevalece sobre um cativeiro espiritual, onde Ele não deixa que seus filhos permaneçam ali, mas Ele os resgata e os mostra a luz. Em segundo lugar, vamos ver que Cristo é a nossa esperança, porque Ele venceu por nós. E vamos ver novamente o versículo 3 ao versículo 5 de Isaías 9. Diz assim: Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aqui Isaías aponta a alegria como na ceifa ou na repartição dos despojos. Ele está citando a alegria do agricultor no momento da colheita. Imagine quem trabalhou todo um período arando a terra, aguando aquela plantação, cuidando para que as pragas não acabassem com a plantação, e chega o momento da colheita. Esse é um momento de alegria. Na nossa realidade, é basicamente quando o salário entrar na conta, quando a gente pode pagar sustentar a nossa família, pagar as nossas dívidas. Então, ele usa essa imagem da alegria da ceifa, na repartição na ceifa aqui no início, para mostrar que Deus tem multiplicado a alegria daquele povo. E ele usa esse exemplo da ceifa para dizer, como a alegria do agricultor no momento da colheita, é essa alegria que vocês terão. E quando ele cita a questão da repartição dos despojos, é em relação aos bens adquiridos numa batalha, onde os exércitos guerreiam e o exército que sai vencedor, ele sai com apetrechos que ele conseguiu conquistar de outros exércitos. É basicamente quando tem uma gincana, principalmente os adolescentes vão lembrar bem disso, que tem uma caixa de chocolate na disputa, aí quem vencedor fica com a caixa de chocolate, no final todo mundo divide isso entre eles. Então, essa alegria que que Isaías está usando esses exemplos da ceifa e dos soldados vencedores da guerra. Está dizendo que é essa mesma alegria que o povo vai ter. Mas qual seria a razão dessa alegria? Porque ele quebraria o jugo, a vara e o cetro do opressor. Vara e cetro, eles simbolizam o domínio do opressor sobre o povo. Posteriormente, os assírios, como eu falei agora há pouco, eles foram devastados pelos babilônios.
os babilônios invadiram aquele local e dominaram, e o povo que foi levado cativo foi disperso. Naquela região, voltaram para suas localidades. Eles foram dispersos do cativeiro e voltaram basicamente no período intertestamentário, que foram os 400 anos que não temos informações nas Escrituras. Mas o Senhor quebraria esse jugo, livrando-os do cativeiro através desses acontecimentos. Deus usou o povo assírio para levar o povo de Israel cativo, mas ele também usou outro povo para dominar aqueles assírios e o povo do Reino do Norte ser liberto. Mas Isaías, nessa parte, como eu falei no início, ele está apontando para algo muito maior do que isso, muito maior do que a libertação do cativeiro. Ele está apontando que o Senhor quebraria também o jugo da lei que pesava sobre nós. O pecado não mais reinaria na vida dos eleitos de Deus, porque Cristo nos tirou do império das trevas. Cristo pagou o preço pelo nosso lugar. O cetro do opressor, as acusações do inimigo, não mais pesariam em cima da igreja, não mais pesaria em nossos ombros, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Mas Isaías aqui também, no versículo 4, ele cita e diz como no dia dos midianitas. Ele faz uma alusão a Juízes, ao livro de Juízes, no capítulo 7, na narrativa de Gideão com seus 300, onde o Senhor reduz drasticamente o exército de Gideão. De 32 mil soldados, restam apenas 300. E no versículo 2 do capítulo 7 de Juízes, Deus diz o motivo de ter feito aquilo ali. Porque Israel poderia se gloriar e dizer: a minha mão me livrou. Então, Isaías usa esse exemplo para dizer que quem tem multiplicado a alegria do povo é o Senhor. Quem quebrou o jugo que pesava sobre o povo, quem quebrou o jugo e a vara do opressor, o Senhor. Então, é por isso também que nossa salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga que merece a salvação porque eu servi tantos anos na igreja, ou porque eu dedico X horas para a igreja durante a semana, e às vezes a gente pode usar isso para querer nos justificarmos diante de outras pessoas, mas não é isso que garante nossa salvação. O que garante nossa salvação foi o que Cristo fez por nós, porque se a salvação fosse por obras, a gente poderia se gloriar e dizer que a salvação é através daquilo que eu faço. Mas esse mesmo exemplo que Isaías usa aqui serve para nós hoje. Não é por aquilo que eu faço, mas por quem Cristo é e por aquilo que Cristo fez em nossas vidas. E no versículo 5, Isaías também cita a questão da bota e vestes manchadas de sangue que serão queimadas para servir como pasto. Bota e vestes manchadas de sangue, elas simbolizam instrumentos que um soldado usa na guerra. Porque nenhum guerreiro de verdade ele vai sair para guerrear e vai voltar limpinho da guerra. Ele vai voltar sujo de sangue. Mas queimar esses apetrechos aqui, quando Isaías se refere, significa que não mais haveria ameaça. Queimar esses apetrechos significa vitória sobre o inimigo. Significa que o povo podia descansar, porque o inimigo foi derrotado. O povo aqui poderia descansar, e nós podemos descansar, porque a morte foi derrotada quando Cristo triunfou, quando Cristo ressuscitou. E Ele venceu por nós. E hoje nós podemos nos desfazer desses apetrechos de guerra, porque não precisamos mais guerrear, porque o Senhor guerreou por nós, Ele pelejou por nós. Imagine uma partida de WO, onde antes de uma partida que é vencida por WO, não vou usar o exemplo de 87, porque isso vai gerar uma discussão, mas imagine dois times de futebol que vão disputar a final de um campeonato, mas antes disso, nenhum time sabe se o outro vai entrar de fato em campo ou não. O que se espera é que os dois times entrem em campo, disputem e o melhor vença, ou o mais sortudo. Mas os jogadores estão se preparando nos vestiários, estão colocando as chuteiras, estão aquecendo, e quando eles entram no gramado, o outro time não está lá. Então, eles não vão precisar mais jogar. Semelhante aqui, como a gente viu que os apetrechos de guerra seriam lançados ao fogo, servindo de pasto, os jogadores vão voltar para o vestiário vitoriosos, sem precisar jogar, tirar as chuteiras e voltar para suas casas com a vitória nas mãos. E é essa a vitória que Cristo nos garante. Uma vitória que nós não precisamos lutar. Uma vitória que Ele garantiu sem precisar de nós, sem precisar de uma ajuda nossa. Isso não quero dizer que não precisamos aqui, quando recebemos a salvação,
viver como se dependesse de nós. Nós precisamos viver como se dependesse de nós e nos esforçar ao máximo para viver de acordo com as Escrituras. Mas precisamos entender que não depende de nós, porque o preço foi pago e a vitória nos foi dada, sem que precisássemos lutar. Mas de forma prática, como a gente aplica isso aos nossos corações? Se você ainda não faz parte desse exército vitorioso, se aliste, se achegue a esse exército chamado igreja, cuja a vitória já está garantida e que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Nós também precisamos confiar na vitória de Cristo na cruz, porque Ele cumpriu a lei que era requerida de nós, que nós não podíamos cumprir fielmente, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Cristo, Ele satisfez a justa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele cumpriu a lei e levou sobre si a condenação que era destinada a cada um de nós. Como falei, a salvação não é por obras. A gente precisa entender de forma prática isso. Entender que não é de acordo com aquilo que a gente faz. Não é o quanto eu me esforço, mas Cristo. Mas também precisamos descansar diante de Deus quando estamos passando por tribulações, problemas, doenças ou dificuldades, certos de que a maior batalha Ele já venceu por nós. Não é uma doença, uma crise financeira, um problema familiar que vai nos afastar do Senhor, que vai tirar a nossa salvação, porque Ele já garantiu isso. E é essa luz que nós podemos enxergar, é esse Rei que peleja por nós, que nós precisamos enxergar nos momentos de dificuldades, para que a gente não pense que é por causa da nossa inteligência, por causa da força do meu braço, por causa da habilidade que a gente tem para lidar com algumas situações, alguns problemas. Mas, por menor que pareça, a gente precisa colocar ele diante de Cristo, diante do Senhor, para que Ele nos dê sabedoria, para a gente lidar de forma sábia, diante de qualquer situação. Mas, em terceiro e último lugar, veremos que Cristo é a nossa esperança, porque Ele é o Rei. E veremos isso nos versículos 6 a 7, que diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é o rei e o governo está sobre os ombros desse menino que Isaías fala, que entendemos hoje que esse menino é Cristo. O governo do universo não está nos ombros de um sistema ou nos ombros dos governantes. Não está nas mãos da democracia, por mais que vivemos isso em nosso país, mas existe um rei que domina sobre tudo isso, acima de tudo isso. O governo não está nas mãos de homens. O governo está nas mãos desse menino. O governo está nas mãos de Cristo, como aponta o profeta Isaías. E ele vai dizer também quais são as características desse menino, quais são as características desse rei que para o povo que haveria de vir, o povo do Antigo Testamento que aguardava a promessa de um Messias que viria para os salvar dos seus pecados e levá-los e fazer a reconciliação do povo com o Senhor. E ele diz que esse menino é o maravilhoso conselheiro, porque enquanto reis e governantes precisam de pessoas para aconselhar, pessoas que vão, às vezes, guiá-los em relação a uma decisão difícil, esse menino ele não precisa de um conselheiro, porque ele é um maravilhoso conselheiro. Seu conselho sobrepõe a sabedoria humana, porque para viver nós precisamos morrer. Na fraqueza nós encontramos força. E na morte nós encontramos vida. Então, não é qualquer pessoa que entende isso. Para o mundo isso é loucura, mas para o maravilhoso conselheiro não. Ele, em sua sabedoria, cuida de nossas vidas e nós entendemos. Às vezes não podemos compreender 100% aquilo que as Escrituras dizem, algumas coisas que não foram reveladas, mas o que era para chegar a nós, ao nosso entendimento, foi revelado. Mas esse maravilhoso conselheiro, ele sabe o que faz. E a gente precisa descansar em sua soberania, descansar em seu poder, descansar em seu conselho.
Mas esse menino também, ele é o Deus forte. Um Deus forte que não precisa de exércitos, porque ele é onipotente. Onipotente e seu poder imenso absorve todo o mal. Nós não precisamos recorrer a outras pessoas, a outros sistemas, a líderes, porque ele é o Deus forte. Ele tem toda a força e todo o poder para lidar com qualquer situação que nós venhamos a vivenciar em nossas vidas. Mas ele também é o Pai da eternidade, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Cristo estava com o Senhor ali na criação. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele, desde a eternidade, nos conhecia. Mas ele também é o príncipe da paz, separado desde a eternidade, para que, mediante a sua obra, tivéssemos paz com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. E agora temos livre acesso através do governo, através do poder desse menino. Isaías continua também no versículo 7, dizendo que esse menino viria para que se aumentasse o seu governo e viesse paz sem fim sobre o trono de Davi. Era um reino que não ficaria estagnado ou correria o risco de cair, como diversos reinos que nós vemos através da história, que outros reinos maiores vieram e dominaram. Porque aquele reino, o reino do Senhor, não é um reino que se limita a essa terra. É um reino sem fim, um rei perfeito que não perde a ordem das coisas, que não corre o perigo de perder o seu reinado por causa dos inimigos. Mas é um rei que não faz o que era mal perante o Senhor, como a gente vai ver na história de muitos reis de Israel. E, diferente de governantes e líderes falhos que temos hoje, podemos descansar no Senhor, nesse reino de paz sem fim, nesse reino que veio dissipar as trevas e nos dá a segurança. Mas esse reino também será estabelecido e firmado mediante juízo e justiça. Juízo para aqueles que não pertencem, para aqueles que não fazem parte do seu reino. Mas justiça de Cristo nós alcançamos através do seu sacrifício. Então, essa justiça que está estabelecida, o reino do Senhor. A justiça não nossa, mas a justiça de Cristo, por aquilo que ele fez por nós. E Isaías conclui no finalzinho do capítulo do versículo 9, versículo 7, dizendo que o zelo do Senhor fará isso. Tudo isso que a gente acabou de ler e tudo isso que a gente está meditando nessa noite. O zelo do Senhor, o cuidado do Senhor para com os seus. O cuidado do Senhor para os seus filhos é o que garante, é o que assegura a salvação que temos. É o que assegura o reinado desse menino que nos beneficiou, que nos tirou do império das trevas. É o zelo do Senhor, o cuidado que Ele tem com cada um de seus filhos. Entender que Ele é o Rei me faz lembrar da passagem onde Jesus acalma a tempestade. Jesus dormia enquanto o barco estava sendo varrido pela tempestade e os discípulos desesperados acordam Jesus. Mas Jesus levanta, acalma a tempestade e depois que isso acontece, quem está ali no barco faz a pergunta de quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Rei do universo. Esse é o Rei que estava ali naquele barco e está presente hoje em nossas vidas, que pode acalmar qualquer tempestade que possa nos amedrontar, porque a pior tempestade de todas, que era o pecado que nos afastava do Senhor, Ele venceu. Ele pagou o preço em nosso lugar. Mas de forma específica, como nós podemos aplicar isso aos nossos corações? Precisamos entender que precisamos nos achegar a esse Rei, ser seu súdito, se render aos seus pés e suplicar por sua misericórdia, porque nós somos indignos, nós não merecemos, mas através do seu poder, Ele nos dá a graça de fazermos parte da sua igreja, de fazermos parte do seu povo eleito para a eternidade, para passar o resto das nossas vidas com Ele. Mas também precisamos confiar na sua soberania sobre todas as situações, porque Ele sabe o que faz. Tudo está no controle de suas mãos. Mesmo que às vezes situações que a gente não entende, a gente se desespera ou perdemos nossas esperanças. Precisamos confiar que Ele é o Rei e que não somos nós que estamos assentados no trono, mas Ele está e Ele sabe o que é o melhor. E Ele direciona nossas vidas, aqueles que o amam, de uma forma melhor, para o nosso bem. Ele cuida de nossas vidas. As situações, às vezes, nós não podemos entender, mas
a certeza de que aquilo que está acontecendo é para o nosso bem, deve acalentar e acalmar nossos corações. Mas, de maneira geral, baseado em tudo isso que nós vimos nessa noite, como podemos, de forma prática, colocar as aplicações desse texto em nossas vidas? Precisamos entender que o pecado é a raiz das trevas desse mundo caído. E só em Cristo temos a luz para sair dessa obscuridade que o mundo se encontra. Ele é a luz que precisamos fitar nossos olhos diante de cada dificuldade, de cada situação que tente embaçar nossa visão e nos afastar do Senhor. Precisamos também entender que Ele peleja pelos seus. Não temos forças em nós mesmos. Não percamos nosso tempo tentando resolver as coisas da nossa forma, porque nós temos o manual, temos a vontade de Deus revelada, onde Ele nos ensina como nós devemos nos portar para a glória do Seu nome. E diante das dificuldades, a gente pode descansar, sabendo que Ele peleja por nós, que Ele está vendo aquilo que está acontecendo e que aquilo, de alguma forma, está acontecendo para o nosso bem. E também precisamos confiar unicamente em Sua soberania, porque em um mundo de caos, um mundo de verdades relativas, um mundo que não tem uma certeza, um mundo que não tem uma base sólida, nós temos Cristo, a verdade. Nós temos Cristo, a base sólida, onde podemos nos achegar e ter a nossa segurança. Que a nossa esperança por dias melhores e a nossa perspectiva de dias melhores seja diferente da perspectiva do autor dessa música. Não estou criticando a música dizendo que nós não podemos mais ouvir. É uma canção bonita, mas parte de uma perspectiva de um mundo distante do Senhor, que aguarda dias melhores, mas não sabe de onde, não sabe de quem. Só aguarda, só espera. Mas nós sabemos de onde virão esses dias melhores. Nós sabemos que virá do Senhor. E nosso anseio por dias melhores não deve ser maior do que nosso anseio pela eternidade. Porque a eternidade deve ser aquilo que mais cativa nossos corações. Como eu falei, não que seja errado eu procurar soluções para os meus problemas aqui, certos de que o Senhor irá nos conduzir e nós precisamos colocar diante do Senhor nossas dificuldades e nossas limitações, nossas falhas, nossas angústias, mas que nesses momentos a expectativa pela eternidade, onde não haverá problema algum, luta ou dor, seja maior do que a solução dos nossos problemas aqui e agora. Porque nós teremos sim dias melhores com o Pai, que é muito melhor do que dias melhores aqui ou resolução dos nossos problemas aqui. Um dia onde não haverá mais angústia ou dor, onde não haverá mais pecado para nos afastar do Senhor, onde teremos nossos corpos glorificados e passaremos a eternidade com Cristo. Porque a nossa vida aqui é só um filetinho, é pouco tempo diante daquilo que nós vamos passar com o Senhor, comparado com a eternidade ao lado do Pai. Então esse deve ser o nosso maior anseio. Queria concluir a mensagem citando o trecho da música Eterno Lar, do grupo Projeto Sola, que diz o seguinte: quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu. Alegria e paz começam aqui. Para si um povo escolheu. Andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo em seu amor. Que possamos lembrar sempre que Cristo é a nossa esperança, porque Ele é maior do que as trevas. Que Cristo é a nossa esperança, porque Ele peleja por nós. E que Cristo é a nossa esperança, porque Ele é o Rei. Que essas verdades confortem nossos corações e que nos momentos de dificuldade e angústia possamos lembrar disso, possamos lembrar de recorrer àquele que venceu a morte e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe.